dia, Ivan. Bom dia, comunidade Fórum. Vamos lá, Fórum Mídias de hoje. Bom dia, Melo. Tudo bem? Tudo bom. Fórum Mídias de hoje, 17 de novembro de 2025. Temos aí uma senhorinha pichando o muro lá, olha, uma mentira repetida muitas vezes vira... Aí ela riscou verdade, botou Folha, a Folha de São Paulo, a mídia e redes sociais trabalham em conjunto. Aqui nós vimos a última pesquisa Quest, a gente já falou disso aqui, hoje nós vamos desenrolar esse assunto, a parceria entre pesquisa, mídia, redes sociais, fake news, como isso é manipulado de tal forma para formar a opinião pública. Então está aqui, ó, como você se informa sobre política, a última pesquisa Quest, 39% pela TV, 35% pelas redes sociais, 11% outros e 11% sites, blogs, jornais e etc. E etc. Agora aqui uma lista feita pela Reuters, uma das principais agências do mundo, e aqui um estudo do Reuters, Instituto de Jornalismo. Os maiores influenciadores de notícias no Brasil. Em primeiro lugar, Nicolas Ferreira. Depois vem em seguida, olha, Alexandre Garcia, Virgínia Fonseca, Léo Dias, Jair Bolsonaro, William Bonner, Carlinhos Maia, Augusto Nunes, Bárbara De Stefani, Luiz Bate, Lula em 11º lugar, Hugo Gloss, Luiz Ernesto Lacombe, César Tralli, José Luiz da Atena em 15º. A maioria das pessoas, como a gente vê, gente de direita, gente altamente reacionária, gente anti-PT, anti-Lula, anti-governo, trabalhando diretamente em desinformação, ou com fake news, ou com notícia manipulada. E vamos ver como isso é importante e produz resultado. Olha, aqui é a presidenta Dilma, ainda no governo dela, 2015. Olha que a aprovação dela em março, ela tinha um índice de ótimo e bom de 63%. De regular de 29%, ou seja, você somando, dá 92% da população achava o governo dela ou ótimo e bom, 63%, ou regular. Então, um índice ótimo. Aí vieram as famosas jornadas de junho, não é por 20%, não sei o quê. Simplesmente ela, aqui em julho, como eu destaco aqui, ela caiu de 63 para 31 entre o ótimo e bom. Só com aquele trabalho de redes sociais e mídia vocalizando não é o 20%. Passou todo mundo a achar que o governo da Dilma era o pior governo do mundo. De uma aprovação de um ótimo e bom de 63, ela despencou para 31, e 31 empatado com o ruim e péssimo. Ruim e péssimo, que era apenas de 7% 2 meses antes. Agora, isso não acontece só com a Dilma, não. A aprovação do governo Lula até dezembro do ano passado era sistematicamente melhor do que a desaprovação. A avaliação positiva, aprova o governo Lula, era sistematicamente melhor. Mas aí, em dezembro, aconteceram 2 fatores. Um foi que a inflação saiu da meta, ela ultrapassou 0,0 mosca. E fizeram um escândalo, que aquilo dali, o 0,0 mosca, era a economia estava descontrolada. A Faria Lima foi e apostou contra o Brasil, jogando o dólar nas alturas. Lembra que o dólar chegou a 6 e pouco
todo mundo já falando que o dólar ia bater 7 e o Brasil estava descontrolado. Bom, aqui, ó, só no mesmo mês, o Lula, que estava de 51 para 45, ele passou, em janeiro, de 49 negativo para 47 positivo. Inverteu, e dali ele só foi caindo para 41, 40, e aí agora começou a se recuperar. Chegou aqui em março, era 57 de desaprovação contra 40 de aprovação, 17 pontos de diferença. Você vê como é que conseguiram derrubar. Aí o Lula conseguiu, com uma série de ações, né, ir recuperando, e agora, no mês passado, em outubro, ele empatou aqui, 8,49. E aí o que aconteceu? A chacina aqui no Rio de Janeiro, e aí voltou. A chacina que foi no estado do Rio, o governador não quis participação do governo federal, o governador passou o dia inteiro dizendo que o Lula não mandou o blindado, que o governo não apoiou, e etc, etc. Resumindo, freou e a desaprovação subiu um pouquinho e a aprovação caiu um pouquinho. Por causa do noticiário maciço colocando uma chacina que foi definida e defendida pelo governador de um estado, que fez sem consultar e sem pedir auxílio, caiu nas costas do Lula. Caiu nas costas do Lula. Isso ficou claro, a gente olhando a mesma pesquisa Quest, quando a preocupação do brasileiro, que em outubro dava 30% para a violência como preocupação dele, na pesquisa de novembro passou a 38%, um aumento de 8 pontos, muito além da margem de erro de 2 pontos. Então, aquilo ficou na cabeça das pessoas. Violência, violência, e associando o Lula a não ter ajudado o Rio, a não saber cuidar, a não estar tomando conta da violência. E essa destruição da imagem do Lula vem não apenas dessa manipulação do noticiário, mas de fake news, como esta daqui do Glenn Greenwald. O Glenn é aquela pessoa, aquele advogado que ficou famoso, e que ele aqui foi responsável pela divulgação da Vaza Jato, dos dados da Vaza Jato. Mas que ele, de uns tempos para cá, virou o pavio, passou a defensor do Trump. E qual é o ataque que o Trump está no momento? A ligação dele com os arquivos do Epstein, com pedofilia. Logo, o Trump, que simplesmente tem 27 processos de mulheres contra ele por assédio sexual, um predador sexual, o Donald Trump. E sendo que em uma delas ele já foi condenado. As outras ações estão paralisadas porque ele é presidente. Então, o que disse o Glenn Greenwald? Há muito se sabe que Noam Chomsky tinha uma amizade com Jeffrey Epstein. Chomsky admitiu e defendeu essa relação. O que não sabíamos era que, quando Chomsky visitou Lula na prisão em 2018, ele ligou para Epstein para que Epstein e Lula pudessem conversar. Epstein afirmou isso. Ou seja, puxaram o Lula para um negócio do Epstein que está com essa situação de pedofilia. Agora, o que qualquer jornalista responsável iria fazer? Que o Glenn Greenwald, que inclusive é advogado e sabe disso, ele publicou sem fazer a mínima pesquisa, porque se ele tivesse feito a mínima pesquisa, ele não teria publicado isso, mas ele publicou sabendo que ele estava errado. É mentira isso que ele descobriu depois. Ele sabia que estava errado. Isso daqui, nós vamos mostrar mais para diante aqui, que isso daqui ele já vem trabalhando para isso. Ele já vem trabalhando para isso. Reparem aqui que ele acabou de publicar
lá na Rede X, olha o que aconteceu. Folha de São Paulo, manchete. Epstein disse que recebeu ligação com Lula e que Bolsonaro é o cara, mostra a troca de e-mails. Aí na linha fina, ligação teria sido, ou seja, a ligação do Lula com Epstein teria sido intermediada pelo escritor Noam Chomsky em 2018, quando este visitou Lula na prisão em Curitiba. Essa manchete. Aí vamos para a matéria da Folha, em cima do tweet do Glenn. O presidente Lula foi citado em e-mails. Procurada, a Secretaria da Presidência da República diz que a informação não procede. Aspas, a citada ligação telefônica nunca aconteceu. Isso está na própria matéria da Folha. E mesmo assim eles publicaram a matéria, porque eles ligaram e, isso nunca aconteceu. Mesmo assim eles publicaram. Segundo o advogado, isso também está na matéria da Folha. Segundo o advogado criminal Pedro Paulo de Medeiros, nem o preso podia ter aparelho celular, nem visitantes podiam ingressar com telefone ou outro meio próprio de comunicação. As visitas eram previamente autorizadas, registradas e acompanhadas por servidores. Na própria matéria da Folha vem o desmentido feito por um advogado da OAB, dizendo que a Polícia Federal não permitia a entrada de jeito nenhum de telefone. E mesmo assim a Folha publicou a matéria. Ou seja, a Folha se desmentia na própria matéria. Na própria matéria. Por quê? Porque o que interessava para a Folha é o título. É isso daqui que é replicado nas redes sociais. O cara vai na Rede X, está lá o título da Folha. Epstein disse que Lula recebeu. Aí, nego, pá! Lula pedófilo, Lula Epstein, Lula está metido no negócio, esse Nine, eu não sei o quê. E vão assim, porque esse é o objetivo. Não é? Agora, não é de agora que a Folha age em parceria com o Glenn. Nós mostramos aqui, isso aqui é uma publicação que eu fiz lá na revista Folha. Folha usou o jornalismo fora do rito para atingir Moraes e ajudar bolsonaristas. Foi uma matéria da Folha vazada pelo próprio Glenn Greenwald. A Folha publicou, no fim da tarde, uma matéria assinada pelo secretário de redação do jornal em Brasília e pelo jornalista estadunidense Glenn Greenwald, famoso pela série Vaza Jato. O Glenn disse, o título da matéria é Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonarista. Era uma fake news. Era uma fake news para atacar o ministro Alexandre de Moraes. O próprio UOL da Folha, replicando a matéria, dizia, a partir daquela matéria da Folha, dizendo que o Moraes usou fora do rito, que houve uma perseguição, ditadura do judiciário, com milhões de assinaturas e apoio de juristas, a oposição espera mudar o cenário político. Parlamentares da oposição afirmaram ao UOL que a intenção é fomentar na sociedade a desconfiança sobre Moraes não atuar de forma equilibrada. Para eles, a pressão das ruas obrigaria o ministro a diminuir a quantidade de decisões judiciais contra a oposição. Só esse objetivo alcançado já significaria uma nova correlação de forças. Então, está lá confessado o objetivo, claro, de atingir o ministro para ver se ele recuava. Além das milhões de assinaturas, os atos miram mais pressão popular. Vinham atos. A oposição convocou manifestações políticas para Paulista, no dia 25 de agosto, e em Belo Horizonte, no dia 7 de setembro, visando essa estratégia. E aí o que acontece? 2 dias depois, o mesmo Glenn vai e faz, depois de 2 dias de estrago, a seguinte publicação. Falei com Valéria Chomsky, esposa do Noam Chomsky.
e ela negou que houve o que disse ela ao Glenn Greenwald, a esposa do Noam Chomsky, que estava junto na visita. Na qualidade de esposa de Noam Chomsky, participei com ele da visita em 20 de setembro de 2018 ao presidente Lula na prisão. Esclareço que tivemos que deixar os aparelhos celulares na recepção e fomos revistados pela Polícia Federal antes de iniciar a visita. Estive presente durante toda a visita e fui a intérprete da conversa entre o presidente Lula e Noam Chomsky. Qualquer alegação de que teria havido um telefonema durante a visita ou em qualquer outra ocasião entre o presidente Lula e qualquer interlocutor intermediada por Noam Chomsky é infundada e mentirosa. Isso foi publicado depois que tudo isso já tinha acontecido. Matéria da Folha, as redes sociais bombando em cima de um relacionamento entre Lula e Epstein, quando quem tem relacionamento é o Donald Trump, o criminoso serial Donald Trump. Ele é que está encalacrado. E aí querem jogar nas costas do Lula. Hoje, a Folha, na sua sempre campanha contra o governo, publica na página de opinião, está lá a Folha aqui, na Rede X, Fábio Weingarten, que era o homem da comunicação e advogado do Bolsonaro. Olha o que ele escreve, olha o artigo dele na Folha, chamada pela própria Folha do artigo dele hoje. Prisão de Bolsonaro é injustiça que corrói. Dói constatar que um homem honesto, com mais de 40 anos de carreira irretocável, passe a conviver com criminosos de toda ordem na Papuda. 40 anos de carreira irretocável. O homem condenado por dizer para a deputada que só não estuprava porque ela é feia. Um deputado que votou pelo impeachment citando o torturador Ustra, o presidente que disse que pintou um clima, o Jair Bolsonaro que disse que sonegava tudo que podia, que usava apartamento funcional para comer gente, que mandou um avião da FAB buscar joia, ladrão de joia, vendeu relógios e teve que pegar e mandar comprar de volta quando foram para cima deles, usando o almirante de mula para trazer as muambas escondidas para ele, ladrão, um homem que, segundo o STF, simplesmente, em última instância, já foi condenado por formação de quadrilha, tentativa de golpe de Estado com o assassinato do presidente eleito, do vice-eleito e do presidente do Supremo Tribunal. Como é que do Tribunal Superior Eleitoral, como é que esse homem é honesto e com 40 anos de carreira irretocável? Isso é um criminoso, e agora estão querendo baixar a peninha dele. Como é que pode o sujeito fazer uma carreira de crime tão grande e, de repente, ficar só 5 ou 6 anos na cadeia? Quem tenta um golpe de Estado tinha que ficar apodrecendo na cadeia uns 30 anos. Se ele fica inelegível por 8 anos, como é que pode ficar, de repente, na cadeia menos que 8? Não, tem que ficar preso bastante tempo para não tentar outro golpe. Mas vamos ver, não é só a Folha, não. Olha só, contra o presidente Lula, olha só o verdadeiro torcicolo de girafa. Olha só como distorcem a notícia para poder atingir o Lula. Essa aqui é da famosa Andresa Matais, que já foi escorraçada do Estadão por conta de fake news. Olha o que ela escreve. Justiça bloqueia Porsche de 945 mil do patrão de ex-nora de Lula.
Rapaz, para atingir o Lula foi pegar um Porsche de um patrão da ex-nora do Lula. O que o Lula tem a ver com isso? Mas é isso. Fora isso, vou tocar numa outra coisa aqui. Isso aqui é o Fórum em Mídias de hoje. Agora aqui, hoje tem o lançamento de um livro da roteirista, documentarista e jornalista Silvia Palma. É um livro de contos. É o primeiro livro de contos dela, e com esse livro de contos ela ganhou o Prêmio Nacional de Literatura Carolina de Jesus, do Ministério da Cultura. Ela vai estar lançando esse livro hoje, Sinais de Fogo, na Estação NET Rio de Cinema, aqui no Rio, na Voluntários da Pátria 35, em Botafogo, às 19h. Eu vou estar lá, apareçam por lá, vale a pena. Foi isto o Fórum Mídias de hoje. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais, com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.